Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, da crítica, jornalista cultural e agora também psicanalista lacaniana Luciana Eastwood Romagnoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em Teatro, Texto e Cena. Hoje o capítulo 2.1.2 Arqueologias do Presente, 17 páginas. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card para pegar a leitura desde o início, no link logo abaixo aqui da descrição. E na descrição também o link para ler o texto em PDF, caso você prefira. Então, sem mais, peço que curtam esse vídeo, ativem o sininho para se inscrever no canal e não perder nenhuma atualização, ficar por dentro da parada toda. E se puderem, compartilhem o vídeo aí com a sua galera, com o seu campo social, com seus amigos. E vamos à leitura! Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia. Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia foi criado pela diretora, dramaturga e atriz Cristiane Joana Esteves, com a atriz criadora Manuela Afonso e os atores convidados Yelchu Martínez e Beto Matos, a pedido da curadoria da primeira Bienal Internacional de Teatro da USP, realizada em 2013, com o mote Realidades Incendiárias, para compor o eixo Experiências do Limiar, diante dos trabalhos programados que abordavam a relação dos habitantes com situações limite na história de seus países, questões silenciadas e traumas coletivos, a diretora apresentou a proposta de enfrentar os vestígios da ditadura militar no imaginário e na estrutura social brasileiros. Esse propósito político explícito foi trabalhado pelo O Povo em Pé, em uma peça-instalação composta por jogos e com grande abertura para a participação do público. O título Arqueologias do Presente sugeria o início de um projeto dedicado ao método arqueológico e que pretendia ter outros episódios. O subtítulo define a relação com a Batalha da Maria Antônia, ocorrida em outubro de 1968, que mais do que um confronto entre estudantes da USP e do Mackenzie, foi a destruição de um dos grandes centros de pensamento e resistência da época. O então prédio da Faculdade de Filosofia da USP, que viria a se tornar a sede do TUSP e mesmo o local onde o espetáculo estreou, a Rua Maria Antônia 294. Diz a sinopse do trabalho. Em 1968, o prédio da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo é destruído e fechado após uma luta campal entre estudantes da faculdade e estudantes do Mackenzie, ligados ao comando de caça aos comunistas e apoiados pela polícia. Seguiu-se uma investigação dos eventos feita pelos professores da USP, sob o comando do professor Antônio Cândido, compilada no chamado Livro Branco. Por anos, o Livro Branco desapareceu dos arquivos da instituição. A Batalha da Maria Antônia, como ficou conhecido este episódio, marcou a derrocada do movimento estudantil e compôs o complexo quadro que levou ao definitivo fechamento da ditadura militar com o AI-5. Este trabalho busca relacionar as diferenças e similitudes entre os eventos de 1968 e o que experienciamos no atual momento histórico brasileiro, refletindo sobre o aparato repressivo, o desmonte da educação, o papel da mídia e a polarização da sociedade. Em um espaço imersivo, onde se misturam um salão de jogos, uma instalação documental e o espaço de espetáculo, o público é convidado a explorar material de jornais, teses, imagens, áudios originais e a participar em jogos de tabuleiro. São diferentes possibilidades de interação coletiva para negociar significados, compartilhar memórias, fazer acordos e refletir sobre a democracia e suas formas. Segue-se uma dinâmica performativa na qual o público e atores compartilham a história, as perspectivas atuais e utopias.
Então, continuando. Em meio ao processo de criação e de adiamentos da Bienal, a situação política brasileira se altera de uma maneira que a diretora não pode ignorar a partir da eclosão das hoje chamadas Jornadas de Junho, o que traz uma consciência maior sobre a necessidade de discutir publicamente a permanência das estruturas e do pensamento forjados durante a ditadura militar na sociedade brasileira. Isso faz com que a diretora perceba o trabalho como tendo, a princípio, um sentido muito mais difuso em relação ao momento contemporâneo, mas que ganharia o espaço de um quase grotesco premonitório. Esteves, 2019. Segundo ela, novo parágrafo, junho veio e junho mudou tudo. As reivindicações que tomaram conta do país, iniciadas com as reivindicações do movimento Passe Livre e ampliadas pela resistência à repressão policial, passaram a abarcar todas as tonalidades políticas, inclusive a extrema-direita. Intensifiquei minha pesquisa na rede, na tentativa de compreender a magnitude dos acontecimentos. Sites de direita já falavam em impeachment, pediam intervenção militar. Um aspecto fulcral do golpe de 64 no Brasil foi seu caráter civil-militar, a construção da mentalidade do golpe antes do golpe em si. Eu percebia o mesmo movimento. Urdia-se um golpe. A pesquisa sobre 68 direcionou-se a partir do que observava então. Escrevi uma mensagem à equipe em 26 de junho. Aspas. A velocidade dos acontecimentos está mudando nosso olhar o tempo todo. Claro que, com o turbilhão ao redor, muitos caminhos se esclarecem e se oferecem. Aumenta a nossa urgência para tocar este tema, sabendo que os tempos todos se encontram no instante do agora, ontem, hoje, amanhã. Fecha aspas, fim do parágrafo. Essa mensagem encontraria eco nas primeiras palavras ditas pela diretora e performer ao público de A Batalha da Maria Antônia. Esse primeiro encontro entre espectadores e performers se dá fora da sala de apresentação, quando, todos reunidos em pé, Cristiane se dirige ao grupo formado em situação de proximidade. Parágrafo. O que estou dizendo para vocês é que, de alguma forma, a gente está em uma crise. Não sei se vocês concordam, se vocês acham isso, que a gente está no meio de uma crise. Sim? Sim? Só que a gente não sabe exatamente onde essa crise vai dar. Talvez a gente pudesse pensar em várias direções que vêm a partir de agora, mas se a gente não pode saber aonde vai dar, a gente pode talvez tentar marcar um possível começo. Um começo. Como se fosse um computador, aquele ponto que a partir dali você volta, marca a data e a partir dali a gente pudesse restaurar o sistema. Como se a gente pudesse tentar restaurar o sistema a partir desse ponto preciso. Então, hoje aqui a gente vai ter essa tentativa de talvez olhar para esse possível ponto em que, se as coisas tivessem andado em outra direção, a gente estivesse em outro lugar hoje, talvez. Essa é a transcrição da fala de Cristiane na gravação em vídeo do espetáculo postada pelo grupo em 2015. Ela difere em alguns pontos, mas para além das diferenças entre as variantes linguísticas oral e verbal do texto que a diretora registrou em artigo de 2019, que diz o seguinte: é aqui que nós estamos hoje, em uma crise. O começo? Onde fica o começo? O fim ainda não está claro, o resultado de nenhuma forma visível. Mas eu diria que se trata de uma crise em todos os níveis. Uma crise em todas as dimensões, percepções e conceitos. Uma crise de sistema. E, neste momento, é muito difícil entender nosso próprio contexto, entender para onde caminhamos. É de um momento semelhante a este que trataremos hoje. Desses momentos na história em que se tem a sensação de que a partir de um ponto, de uma data, as coisas poderiam ter caminhado em outra direção e que teria sido possível reconfigurar todo o sistema ou não. Há uma mudança significativa entre esses dois discursos, no sentido de que o segundo apresenta
uma maior definição da crise, de sua abrangência e da dificuldade de encontrar uma saída. Em um e-mail enviado a esta pesquisadora, Cristiane observa que o material em vídeo enviado havia sido feito em tempos muito mais inocentes e que não se preocupam em revelar o aspecto político do trabalho, o que manifesta a transformação política de que falamos. A primeira versão, contudo, traz uma marca importante para a dramaturgia do convívio, a busca pela resposta do público já desde os primeiros momentos, para confirmar ou não o que é dito pela artista. A pergunta é feita de forma indireta. Não sei se vocês concordam, se vocês acham isso, que a gente está no meio de uma crise. E as respostas, em voz baixa ou gestos, são amplificadas e ecoadas pela performer como mais uma confirmação. Sim? Sim? Desde esse início, então, mais uma vez o espectador é colocado dentro da dramaturgia. A situação ainda é imprecisa para ele, uma crise, assim como o seu papel. A próxima pista virá do áudio que sai de um aparelho de som portátil à mão de Cristiane, instaurando uma ambiência sonora de estouros e outros sons do que parece ser um protesto ou confronto em uma manifestação, como irrupção dessa movimentação social nas ruas e, ao mesmo tempo, como índice de um sentido, sensação de urgência e perigo que, deslocado de seu contexto, torna-se vestígio em uma dramaturgia que operará como um convite ao espectador à recomposição, restauração de um passado comum. Em grupos pequenos, a cada vez, o público então é conduzido por um caminho labiríntico que varia de acordo com o local de apresentação. Quando vi, eram os bastidores de um teatro. No vídeo, rampas ao ar livre. E recebe um kit com fones de ouvido, uma cédula de votação e um crachá, a imagem de uma ficha do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, 1924 a 1983, carimbada com 3 campos a serem preenchidos: ano de nascimento, nacionalidade e memória da ditadura. As fichas preenchidas são organizadas por década de nascimento. Com essa ficha e uma caneta em mãos, então o espectador é convidado a voltar-se para si mesmo em busca dessa memória a ser compartilhada, semelhante à pergunta no post-it de O Espelho, e a preencher com ela seu lugar no curso temporal da história da ditadura. Antes de adentrar a sala de teatro, sala de jogos, a performer ainda diz: então o que peço e desejo para vocês é que sejam livres. O que acontecer aqui nesta noite depende inteiramente de vocês. Então, sejam livres na medida do possível. Essa fala denota o espaço de indeterminação de ação do espectador na relação com o acontecimento cênico que está em curso, ao mesmo tempo em que conota uma metáfora pela qual o que está para acontecer não diz respeito somente ao teatro, mas à situação política brasileira. É esta que depende da ação do espectador e para a qual o artista demanda escolher. Nesse sentido, a dramaturgia aproxima o posicionamento do espectador ao posicionamento do sujeito político. A sala na qual o público adentra se organiza como misto de exposição, com painéis sobre a ditadura circunscrevendo o espaço, e sala de jogos, com mesas ao centro. A partir desse momento, cada espectador precisa escolher quais serão a sua posição e a sua participação no acontecimento teatral. Se vai percorrer os painéis e recompor com base nos documentos expostos algo da história política do país, se irá sentar-se em alguma das mesas e participar de algum dos jogos ou atividades propostos, se fará outra coisa não prevista, e em qual ordem, grau de atenção e engajamento, de acordo com seu interesse. Ao longo da exposição, alguns performers fazem uma mediação entre o conteúdo exibido e o espectador. Por exemplo, Cristiane Joana Esteves pergunta se conhece a Vala de Perus, vala clandestina em Perus, onde têm sido encontradas ossadas de vítimas da perseguição política na ditadura civil-militar.
e comenta sobre a existência de vários cemitérios clandestinos em São Paulo. São conduções pontuais da relação do espectador com o vasto material de arquivo disponível que lançam possíveis sentidos e que, por seu tamanho, demanda uma atividade de seleção, montagem e edição no ato de observar. Conforme consta do projeto de produção de Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia, são setores da exposição: movimento estudantil, capas do jornal Última Hora, relatórios policiais revelam a ebulição e repressão do movimento estudantil em 1968. Estrutura da educação, análises das mudanças na universidade pública empreendidas pelo governo militar. E mais, lições de moral e cívica, páginas de livros infantis de educação moral e cívica que mostram como a ditadura forjou o imaginário de que era uma democracia. O papel da mulher. Documentos mostram um modelo conservador de comportamento feminino propagado pela ditadura. Mídia. Documentos mostram como a propaganda e os esportes incorporaram a linguagem familiar. Se eu fosse você. Instalação com depoimentos e material de pessoas de diferentes profissões de 68 até hoje. Áudios em MP3, gravações de rádio da época espalhadas pelo espaço. Contexto. Documentos mostrando o mundo em 68 e a Operação Condor. Lavanderia. Sacos e lixo e jornais mostram a continuidade da tortura, execuções e massacres perpetrados pelas forças policiais de 68 até hoje. Então, essa lista, retomando, são os setores da exposição, conforme consta do projeto de produção de Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia. Continuando. Essa forma liminar de uma instalação visual e sonora demanda do espectador uma atitude diversa da expectativa que se tenha de expectação teatral, mas familiar ao espectador de artes visuais. Ao imergir nessa visitação, o convívio tende a permanecer fraco, uma vez que a relação mais intensa se dá entre o espectador e o material de arquivo. Numa elaboração solitária dos dados em uma narrativa particular, só ocasionalmente atravessada pela mediação pontual das performers. A situação desse espectador torna-se então equivalente à do leitor diante da vastidão de informações dos meios de comunicação com as quais precisa lidar criticamente, mas ainda com a vantagem de uma pré-seleção pró-democracia feita na dramaturgia. Nesses murais há também textos elaborados de modo lúdico e participativo, como renomeie uma rua e escolha uma alternativa, por exemplo. O Estado brasileiro é A. Democrático, B. Ditatorial e C. Monárquico. De maneira que, além de demandar do espectador um investimento de sua capacidade de direção crítica e elaboração narrativa, também são demandados em sua participação. Todas essas ações cruciais a um sujeito político na sociedade. Ao mesmo tempo, os jogos de tabuleiro e afins oferecem ao espectador a possibilidade de um convívio intensificado por regras que estimulam pequenos debates e negociação de ideias. Dentre eles estão dicionário, uma palavra-chave da situação política, democracia, mídia, polícia e etc. É apresentada para que os jogadores proponham definições. Depois, juntos, devem eleger o melhor significado. Essa eleição é o momento potencial de discussão política e ideológica, pois na disputa pelos discursos aparecem os posicionamentos de cada um e o consenso almejado pela escolha única não se constrói sem enfrentamento das divergências dos que se dispõem a se posicionar. Buraco. Os jogadores recebem cartas com palavras para formar frases coletivamente. Mais uma vez, é preciso negociar os sentidos que estão sendo elaborados nas frases, uma vez que as palavras também têm referencial político. Jogo da memória. São apresentadas imagens do período da ditadura na década de 60 e da atualidade para que os jogadores formem pares, como em um jogo da memória.
a negociação de sentidos de qual imagem equivale a qual, traçando um paralelo direto entre a violência institucional nos dois tempos, é feita também coletivamente. Jogo dos presidentes. Cada jogador recebe uma carta com um presidente da história do Brasil a cada rodada. Responde a perguntas sobre características do mandato, sem que os demais participantes saibam de quem se trata. A proposta é adivinhar cada presidente com base nas informações dessas respostas, que incluem quantos e quais foram eleitos diretamente, quais eram militares, quais foram destituídos por golpe e quais terminaram seu mandato. É possível se surpreender, por exemplo, com a informação de que somente 5 dos presidentes eleitos completaram seus mandatos nas últimas 9 décadas da história do país, enquanto 7 foram depostos por impeachment ou golpe, o que depõe sobre a falta de estabilidade democrática brasileira. Nota 129. Desde 1926, dentre 25 presidentes, apenas 5 foram eleitos pelo voto popular e permaneceram no posto até o fim. Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Lula, FHC e Dilma Rousseff, seu primeiro mandato. 7 foram depostos via impeachment ou golpe. Washington Luiz, Júlio Prestes, Getúlio Vargas, Carlos Luz, João Goulart, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Só 5 presidentes completaram o mandato em 90 anos. Nota a partir da revista Exame, de abril de 2016. Continuando. A interação entre os jogadores, nesse caso, é menos no campo da discussão de ideias, mas no compartilhamento de informações, memórias e especialmente lacunas e esquecimentos sobre a história do país, de modo que se constitui, em microcosmo, um diagnóstico da implicação de cada sujeito na máxima "o brasileiro não tem memória", tão repetida pelo senso comum para justificar a tragédia da repetição de situações antidemocráticas. Tempos depois da estreia, entraram no jogo dicionário a palavra golpe e no dos presidentes a carta de Michel Temer, como uma atualização que, novamente, intensificou a tomada de posição das artistas sobre os acontecimentos políticos recentes no país. A diretora Esteves explica a necessidade que levou as artistas a abordarem essa forma criativa. Parágrafo. Com a crescente polarização nas ruas e nas redes, parecia cada vez mais importante construir um espaço para que as pessoas dialogassem. Precisávamos de um mecanismo por meio do qual o público discutisse sem saber que estava discutindo, sem discursos monocromáticos, sem parti pris. Recorremos à criação de jogos de tabuleiros, inventados a partir dos primeiros encontros com convidados. São dispositivos que revelam posições e pensamentos. Colocam-nos em negociação. Por seu caráter mediado e lúdico, previnem possíveis confrontações negativas. A preocupação expressa pela diretora é sintomática de um estado de ânimo que se instaurou no país desde 2013, com a intensificação da polarização entre direita e esquerda, agravada ainda pela ascensão da extrema-direita, de maneira que o diálogo chegou a impasses e impossibilidades. Nesse contexto, a democracia enfrenta o impasse de quanta dissidência em relação ao próprio regime ela suporta sem desfazer-se, ao mesmo tempo em que silenciar discordâncias pode ser considerado uma atitude antidemocrática. Assim, prevenir confrontações negativas toma o sentido de uma condição básica para que o dissenso possa ocorrer no campo do debate, não da violência nem do isolamento, que pressupõe fala e escuta, funções comunicativas, mas também no campo do circuito dos afetos, que permitam a mobilização dos sujeitos de acordo com Safatli. Vladimir Safatli diz o seguinte:
A palavra que circula na experiência estética do poema, na experiência analítica da clínica e mesmo nas conversões de toda ordem não argumenta nem comunica. Ela instaura, ela mobiliza novos afetos e desativa antigos. Ela reconstrói identificações, em suma, ela persuade com uma persuasão que não se resume à explicitação de argumentos, e isto vale também para os verdadeiros embates políticos. Vladimir Safatli, 2017. Desse modo, ao não forjar um dispositivo de diálogo direto, como é o próprio café da obra O Espelho, as performers investem em uma forma mais aberta e sugestiva para a circulação de afetos, na qual a discussão brota de acordo com os desejos e necessidades dos espectadores, na negociação com os outros que os jogos demandam. Se essa configuração é menos impositiva de uma forma específica de participação do espectador, que encontra uma pluralidade de escolhas de como vivenciar o trabalho, não faltam, porém, estímulos altamente sugestivos, ou mesmo indicativos, do caminho de crítica política que as artistas propõem. Além dos textos da exposição e dos próprios jogos, cujas imagens e palavras são contundentes na composição de uma perspectiva crítica da história política do país, ainda há a intervenção do refrão de uma música que entra subitamente e ao som da qual, feito o despertador, as performers reagem imediatamente, reunindo-se no centro do espaço para pular e dançar. A canção é Divino Maravilhoso, composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil em 68, como uma convocação à resistência à ditadura. Aspas, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Fecha aspas. Também durante esse período de jogos e visitação, uma das performers projeta sobre a porta da saída de emergência a imagem de recortes de jornal do tempo ditatorial. Previsão do tempo: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos, diz um deles, identificado como uma publicação do Jornal do Brasil no dia seguinte à implantação do AI-5. Nessa primeira parte de Arqueologias do Presente, então, a fragmentação multifocal da dramaturgia é o que permite ao espectador um espaço de escolha de ação. Esse espaço corresponde à relativa liberdade anunciada na fala inicial da diretora performer, o que gera uma dobra da dramaturgia sobre si mesma, no sentido de chamar a atenção do espectador não só aos materiais dispostos em cena, mas também, justamente, a liberdade de operação que esses materiais apresentam para ele e que demandam dele uma responsabilidade sobre suas escolhas, ações, de modos que, como já vimos, o que acontecer aqui nesta noite depende inteiramente de vocês. Então, sejam livres na medida do possível. Uma liberdade sempre imperfeita e incompleta, como é a da ação humana em qualquer contexto, sempre submetida aos limites da materialidade, da potência do próprio corpo e aos limites do outro com quem faz relação. Essa primeira parte dura cerca de 1 hora, o que permite a imersão em uma relação prolongada com algum dos jogos, ou na exposição, ou mesmo o trânsito entre vários, com uma inescapável perda da totalidade inerente à lógica da fragmentação e da simultaneidade pela qual essa dramaturgia se estrutura. A segunda parte de Arqueologias do Presente demanda a presença mais orientada dos espectadores, ora em ação, ora como observadores. A transição para essa segunda parte se dá por uma ação das performers que demanda dos espectadores desprenderem a atenção dos jogos de exposição para uma atitude de observação. Com panos encharcados, uma performer traça na parede a conjugação do verbo participar. Eu participo, tu participas, eles participam. Enquanto o outro escreve as frases ser livre em 68 é participar. E agora? A materialidade da água sobre os vestígios de pó, talvez giz, da parede, sugerem significações relacionadas ao apagamento e à impermanência do passado e da memória. Em seguida, o ator
Yeltsin Martínez, de origem basca e sotaque que evidencia o seu estrangeirismo, em um trabalho voltado à história brasileira, indiciando uma relação mais ampla com a história mundial de regimes antidemocráticos, anuncia: vamos tentar chegar ao X da questão. Esse enunciado paira sobre a cena que se segue, sob o refrão do X da questão, repetido algumas vezes pelo ator, e o pedido de que o público responda com sinceridade, o que convoca o espectador a uma forma de relato pessoal, ainda que não discursivo. O grupo O Povo em Pé performa, então, um dispositivo enquete, pelo qual os espectadores e atores devem se dividir entre dois espaços, demarcados pelo X no chão, de acordo com suas respostas às perguntas feitas. Quem nasceu antes de 68 e depois? Quem estudou em escola pública e particular? Quem é corintiano? Quem já viajou para a Disney? Quem nunca na vida acompanhou uma novela? Quem veio de carro e quem veio a pé ou de transporte público? Quem já se manifestou na rua? Quem levantou pelo lado esquerdo da cama e pelo direito? Quem lembra o que sonhava aos 18 anos? Enquanto algumas das perguntas geram identificações de ordem afetiva, pouco vinculadas à dramaturgia maior do trabalho, ser corintiano ou o resto, ou estabelecem uma cultura comum partilhada pela maior parte do grupo, já ter acompanhado alguma novela, outros indagam o hábito de participação e posicionamento político, ir à manifestação, ou vão desenhando no espaço as divisões econômicas e culturais da sociedade relacionadas ao acesso a privilégios como o ensino e o transporte privado e as viagens internacionais. Um quadro das desigualdades de classe que a dramaturgia associa ao X da questão. Qual questão? A participação popular no sistema político ou a fragilidade da democracia brasileira poderiam ser respostas. Esse jogo, em que as peças a serem deslocadas são os corpos dos espectadores, que montam e desmontam subgrupos de identificações, corporifica dados e conceitos abstratos sobre a organização social e vai formando conjuntos temporários de nós e eles, ou nós e outros. Uma coreografia social, entre o Hewitt e 2005, em que os corpos performam essa dicotomia do eu-outro no plural, reconhecendo os grupos de pertencimento e as diferenças da alteridade. Um jogo de posições sociais explicitadas. Esse tem sido um dispositivo recorrente em processos criativos e espetáculos contemporâneos. Aparece, por exemplo, em trabalhos como Domínio Público, 2008, de Roger Bernat, no trabalho 100% City, estreou em 2008 como 100% Berlim, se apresentou em 2016 como 100% São Paulo, do Rimini Protocol. E no espetáculo Isto é um Negro, de 2018, do grupo paulista E Quem É Gosta. A dinâmica de domínio público coloca os espectadores para escutar perguntas e instruções por meio de fones de ouvidos e a responder a elas, conforme descreve a pesquisadora Júlia Guimarães Mendes. Diz o seguinte: a ação central do público consiste em caminhar pelo espaço de modo a performar as respostas às perguntas feitas por meio de fones, em uma espécie de coreografia social, como diz Cornago, que dá visibilidade aos diversos perfis socioculturais e econômicos daquele grupo. Perguntas do tipo: você pensa em ter filhos? Ou você ganha mais de 3.000? São respondidas através da movimentação dos participantes, de modo a formar e dissolver efêmeros núcleos identitários a cada nova enquete. A diferença em 100% São Paulo e Isto é um Negro é que o espectador não participa da coreografia social performada. Em relação frontal, de separação palco-plateia, os atores, no caso de 100% São Paulo, especialistas do cotidiano, ou seja, pessoas sem formação em teatro chamadas a atuar, especialistas do cotidiano, respondem a perguntas semelhantes.
também coreograficamente, enquanto os espectadores sentados nas poltronas do teatro reagem somente mentalmente ou se manifestam levantando os braços, por exemplo. Gostei desse termo para pessoas sem formação em teatro chamadas atuar. Ela chama especialistas do cotidiano. Eu já tinha ouvido um outro termo chamado de atores naturais. E o mais anterior é o termo não atores. Então tem aí um avanço de nomenclaturas para atuantes não profissionais, né? Não atores, atores naturais e agora o termo que desvincula a palavra ator, o termo especialistas do cotidiano. Continuando. Em 100% São Paulo, sobressai o viés estatístico, que importa regras pertencentes a outros dispositivos sociais de fora do campo do teatro, conferindo-lhe a dimensão performativa da estatística viva, segundo Mendes, 2017, que diz o seguinte: nesse contexto, a diferença entre ler uma estatística em um veículo de mídia e estar diante de uma enquete viva e presencial no espaço de um teatro diz respeito, sobretudo, ao caráter performativo que adquire cada posicionamento dos participantes. E ele é performativo justamente por ocorrer diante dos outros, os espectadores, num gesto que pode ser visto tanto como de uma afirmação autorreflexiva, de um consigo mesmo em relação aos papéis que ele assume na presença do outro, quanto de uma exposição pública e social. Mendes, 2017. Já na obra Isto é um Negro, o dispositivo enquete é performado pelos 4 atores em meio à discussão histórica e crítica sobre a racialização, de modo que o desenho coreográfico de perfil sociocultural e econômico enfativa o racismo estrutural. Nota 130. Para Silvio Almeida, raça é uma relação social que se manifesta em atos concretos ocorridos no interior de uma estrutura social marcada por conflitos e antagonismos, dentre os quais de classe, raça e sexo. Ver Almeida, Silvio Luiz, de Racismo Estrutural, São Paulo, 2019. Continuando. E as desigualdades sociais relacionadas à discriminação étnica e ao colorismo. Nota 131. Colorismo, termo relacionado à discriminação por tom de pele dentro das comunidades negras. Lidas as duas notas contidas na frase, retomamos. Já na obra Isto é um Negro, o dispositivo enquete é performado pelos 4 atores em meio à discussão histórica e crítica sobre a racialização, de modo que o desenho coreográfico de perfil sociocultural e econômico enfativa o racismo estrutural e as desigualdades sociais relacionadas à discriminação étnica e ao colorismo na sociedade brasileira, criando tensões entre as questões identitárias e as singularidades de cada sujeito atuante. Arqueologias do presente reativa dispositivo semelhante como um modo de implicar os corpos dos espectadores na coreografia social e relacionar as vivências socioculturais, políticas e econômicas à configuração social de um regime antidemocrático. O X da questão apresenta-se textualmente como um enigma para o espectador traçar relações de causa e consequência ou de responsabilização, entre outras. Entretanto, tal implicação só dá os primeiros passos em direção à explicitação dessas relações, sem, de fato, colocar em jogo ou performar a relação entre a desigualdade social, como já citados, o acesso ao ensino e ao transporte, e a ação política dentro do sistema de democracia representativa, muito menos explicitar a estruturação classista, racista e patriarcal desse mesmo sistema, de modo que permanece uma distância imensurável entre o corpo do espectador e o corpo da democracia ou do sistema político em vigência. O que o dispositivo efetiva são sugestões, dentre as quais aqui estabelece o vínculo poético com a dramaturgia da memória pública que está sendo construída, ao questionar o espectador se recorda seus sonhos de juventude. No decorrer do jogo, uma possibilidade de convívio mais intenso entre espectadores e entre estes e os performers também se abre,
À medida que vão comentando as perguntas e as escolhas, dúvidas e imprecisões, compartilham algum detalhe da vivência relacionada à pergunta ou, no caso das performers, da diferença proporcional em relação a outras apresentações. Em seguida, o público é demandado novamente a mudar seu modo de se relacionar com o acontecimento teatral, desta forma formando uma plateia sentada diante das performers que passam a narrar em primeira pessoa acontecimentos vividos durante a Batalha da Maria Antônia. Simultaneamente, cada espectador é orientado a ouvir nos fones que recebeu o mesmo relato na voz do depoente. Desse modo, a dramaturgia oferece um acúmulo de vozes, a sobreposição do relato pessoal em off, cujo efeito de presença decorre dessa voz gravada com o replicar da mesma narrativa corporificada por duas performers ao mesmo tempo, que ora se complementam, ora ecoam uma a outra. A construção oral em fluxo de pensamento, ordenado pela memória, reconstitui os confrontos entre os alunos da USP e do Mackenzie com o colorido e a humanização próprio do testemunho direto. Outro giro de posição do espectador é demandado quando Cristiane Joana Esteves conta sobre o desaparecimento do livro branco, no qual professores reuniram depoimentos e documentos do conflito, e sobre a descoberta de que havia sido guardado por Antônio Cândido em sua própria casa. Nós temos alguns trechos aqui, se vocês quiserem ler com vida. O público, então, é direcionado para ocupar o entorno de 3 mesas, sobre as quais estão os pedaços de papéis com trechos do livro, embalados em plástico como evidências policiais. Logo, a performer passa os papéis aos espectadores, que assumem a função de ler em voz alta aqueles documentos, criando um espaço público mais próximo de leitura e escuta da história do país, que novamente valoriza a perspectiva dos anônimos, desse qualquer um como sujeito da história e da arte. Com essas proposições, o povo em pé coloca os espectadores para conversar com outros espectadores, enquanto os atores assumem a posição de mediadores. Os materiais fornecidos como disparadores dessas conversas são também disparadores de memórias e reflexões, que, por espelhamento, também possam colocar o espectador na condição de perceber-se como sujeito na história e na arte. O público ainda retorna à posição tradicional de observação e escuta, sentado, de relatos de detalhes da batalha e do clima persecutório durante a ditadura civil-militar, antes do jogo que encerra Arqueologias do Presente. Cristiane anuncia as regras do jogo do esquecimento. Primeiro escolha um ano, desde 1964. Desse ano, o que você escolhe lembrar? E o que você escolhe esquecer? Você tem opções, mas não esqueça que a imaginação e a memória, elas trabalham juntas. Então, para que a memória desse ano continue existindo, ela tem que ser compartilhada por várias pessoas até que ela se torne pública e finalmente entre no livro didático. Mas cuidado com os assassinos da memória. Os assassinos da memória têm estratégias capazes de eliminar as memórias escolhidas por você. Algumas dessas estratégias são versão da mídia, decreto-lei, boatos, deixar no armário, desaparecimento de documentos, exclusão de movimentos sociais. A performer e diretora frisa que, se o assassino da memória tiver a carta da anistia, todas as memórias de todos os participantes vão parar no saco, vão para o saco. Então solicita aos espectadores: quem vai pôr a memória no saco? Vai para o saco? Todas essas metáforas e alusões ao apagamento da memória da ditadura civil-militar de 64 a 85 pela lei da anistia e pelas demais formas de narrativa que abrandaram sua violência no imaginário coletivo, ressignificam o pedido inicial para que o espectador escolha o que esquecer.
Diante delas, esquecer passa do senso comum de aliviar a dor de um trauma, por exemplo, para um ato cujas consequências podem ser intensamente traumáticas. Desse modo, ao passar pelos espectadores com um saco branco para descarte de memórias, as performers o colocam em posição de responder não só poeticamente à metáfora, mas eticamente às suas implicações políticas. Mesmo assim, não são poucos os espectadores que jogam fora suas memórias. Não se sabe se por propósito ou desatenção. Vai pro saco? Ainda questiona num tom mais enfático a performer, quiçá capaz de acender a consciência posteriormente. Na dupla função de ver e agir, os espectadores não só respondem a essa demanda, mas também se observam uns aos outros respondendo. Cada integrante age conforme seus afetos e sua consciência para a constituição de algo que é compartilhado por todos. O que? Esse algo impreciso pode encontrar uma concretização no ato de votar. Como ação poética derradeira, os espectadores são instados a depositarem em urnas cédulas de papel com seus votos para um sonho coletivo. Peço licença de alguns segundos para tomar um copo d'água. Retomando. Como ação poética derradeira, os espectadores são instados a depositarem em urnas cédulas de papel com seus votos para um sonho coletivo. A diretora Cristiane Swan Esteves conta que, a partir do Circuito TUSP em 2014, os participantes do público passaram a vocalizar suas memórias de forma loquaz, diz o parágrafo. Há também algumas apresentações marcantes do Arqueologias do Presente no circuito TUSP pelo interior. Lembro de em uma cidade do interior paulista, onde os jogos começaram a mostrar algumas pessoas com posições políticas de direita. Nós, atores, ficamos um pouco chocados e tentamos mediar os diálogos. Nesta apresentação estávamos Beto Matos, Andréa Tedesco, Pedro Semeghini e eu, um elenco que não tinha feito a temporada em São Paulo. Mas foi nessa apresentação que um senhor de meia idade se levantou e contou vivamente como tinha sido preso e apanhado da polícia durante a ditadura. E depois que nós saímos no final, o público continuou na sala e durante uns 15, 20 minutos leram seus sonhos coletivos uns para os outros e ficaram conversando entre si. Uau! Eu vivenciei algo assim durante a montagem da peça Criância, segunda versão, agora em 2019. O relato expõe uma possibilidade de um forte dissenso político aparecer. Desculpe, fiz um comentário, preciso dar referência. Peça Criança, 2019, Processo Multiartes, de Curitiba. Direção de Adriano Sturilho. Retomando. O relato expõe uma possibilidade de um forte dissenso político aparecer na dramaturgia do convívio, especialmente quando estruturada a partir de conteúdos explicitamente políticos, como os documentos da ditadura. Nesse caso, a discussão pode ganhar potência com o confronto de pontos de vista de espectros políticos distintos. Eis algo que é muitas vezes difícil de acontecer no teatro, por uma identificação prévia dessa arte, sobretudo em suas manifestações provenientes da pesquisa artística menos submissa à lógica da indústria do entretenimento, como o campo progressista dos costumes, o que pode afastar de antemão sujeitos políticos alinhados ao espectro mais conservador ou reacionário.
O que a diretora nomeia como posições políticas de direita, no escopo da discussão sobre a ditadura civil-militar, corresponde a um alinhamento com as instituições mantenedoras do regime militar e que, no atual contexto político, alinharam-se ao golpe que depois Dilma Rousseff em 2016 e à eleição de Jair Bolsonaro em 2018, com as consequentes fragilizações do sistema democrático e das políticas de direitos dos cidadãos decorrentes dessa movimentação política. Conforme relata a Cristiane, diante desses posicionamentos de direita, os atores ficaram um pouco chocados e tentaram mediar os diálogos. A reação de choque surgiu com mais frequência na festa pública brasileira a partir das Jornadas de Junho de 2013, diante de manifestantes que pediam a volta da ditadura, movimento que cresceu desde então, seja como desejo de retorno de um governo antidemocrático, seja como ressignificação positivada da memória da ditadura. Lembrando que o texto que estamos lendo aqui neste momento de Luciano Romanoli é de 2019 e estamos agora em 2023. O choque, então, é consequência de uma mudança de paradigma na forma como a memória pública aborda a ditadura, que passa de um suposto consenso sobre sua inaceitabilidade por ferir os direitos básicos à vida e à liberdade de expressão, à aceitabilidade de discursos celebratórios a torturadores, como o proferido pelo então deputado federal Jair Bolsonaro na sessão de votação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Nota 132. A homenagem foi feita na Câmara dos Deputados à memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, 1932 a 2015, ex-chefe comandante do Destacamento de Operações Internas do AICOD de São Paulo, entre 1970 a 74, e foi reconhecido na Justiça em 2008 como torturador. Sobre o processo de negação da ditadura, ver Vladimir Safatli e Teles, organizadores, o livro O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira, São Paulo, Boitempo, editorial 2019. Lida a nota. Continuamos. O choque é também um momento em que a participação do público excede a expectativa, no caso do espectro político, e revela que o próprio grupo pressupunha construir uma situação de maior consenso. Em um processo de retroalimentação autopoética intensificado, os atores reagem às respostas de direita com uma tentativa de mediação, além da que já estava prevista no desenvolvimento do trabalho, tanto que é citada como caso singular pela diretora. Podemos compreender isso como o entendimento por parte desses atores de uma necessidade de algum grau maior de condução ou controle da situação para que os discursos indesejados não sobressaíssem. Nessa situação encontra-se o impasse dos limites da liberdade de uns quando esta ameaça a liberdade de outros. E aos performers cabe uma negociação mais ativa que consequentemente será mais impositiva. Mesmo em uma configuração que se propõe ao dissenso diante de um discurso de ódio, caberia aos atores abster-se? A liberdade absoluta é uma miragem política, pois é restrita pelas opressões estruturais e, se exercida com radicalidade, pode levar à dissolução do comum. Não é essa a proposição do grupo O Povo em Pé, especialmente não em um trabalho com viés crítico contra a ditadura, como é a obra Arqueologias do Presente. De modo que pensar a instauração do dissenso dentro de uma dramaturgia do convívio não exclui uma tomada de posição por parte dos artistas. Ao contrário, a tensão do dissenso se dará, neste caso, entre artistas e parte do público. Dessa maneira, cada apresentação será um acontecimento único, em um sentido mais radical do que já se efetiva em qualquer apresentação teatral, em decorrência de ser uma arte feita ao vivo, por corpos vivos e um público sempre distinto, mas na qual a participação do público se atenha à retroalimentação autopoética das reações típicas de plateia.
Da mesma forma que, em um dia, aquele conjunto específico de espectadores fez uma leitura coletiva de seus sonhos, instaurando um convívio radical, outro conjunto de espectadores pode permanecer silencioso ou mesmo sair sem depositar nenhum voto. Em uma apresentação pode emergir um dissenso com posições irreconciliáveis, em outra, certo consenso político pode se estabelecer. As variantes envolvidas nessas possibilidades são vastas, mas a situação estruturada na dramaturgia abre condições de possibilidade para que isso ocorra, sem, contudo, tentar impor tal nível de participação. Segundo a atriz Ana Luísa Leão, em relação à Batalha da Maria Antônia, o lugar, o convite, a reflexão oferecem ao público uma ativa participação, onde as experiências de cada um são trazidas à tona, verbal ou não verbalmente falando. As experiências se revelam. Há um reconhecimento, constatações fundamentais do que nos afeta e a atualização de posicionamentos na vida. Alguns depoimentos são de uma visceralidade que rasga o peito. O assunto tem outro peso. O ambiente conduz muito o estado da plateia, que entra numa exposição rica e reveladora. Ler, ouvir, andar, escolher, jogar um jogo, outro, estar livre ali dentro, na medida do possível, já os convida de maneira singular que relaxa a cisão esperada palco-plateia. As trocas ficam mais possíveis, mais disponíveis. A dinâmica da peça convida sem imposição e inclui a todos, se constrói dia a dia dependendo da plateia. Portanto, Arqueologias do Presente, a Batalha da Maria Antônia, mobiliza um espaço de convívio para espectadores e atores pautado mais pelo jogo, com demandas constantes de mudança da forma de expectação e, consequentemente, de tomadas de decisões frequentes por parte dos espectadores, em um contexto mais diretamente político do que nos outros trabalhos do O Povo em Pé, previamente analisados. Aqui o espectador é instado a se implicar com seu posicionamento político em uma microesfera pública. Os impasses e contradições encontrados se assemelham aos da própria atuação democrática. Passam pela despolitização, o desinteresse, a dificuldade de escuta, mas também pelos embates entre perspectivas não coincidentes e suas distintas demandas. Prever que o convívio teatral será catalisador de transformações sociais seria não somente ingênuo, devido à sua brevidade e à fragilidade dos vínculos que estabelece, mas também autoritário, caso signifique a imposição de uma determinada visão de mundo do público. O que pode cintilar na experiência de convivialidade no teatro são insights, sensibilizações, questionamentos, afetos efêmeros que diverjam da vivência cotidiana, abrindo interstícios para a autorreflexão e a invenção de outros modos de estar junto em sociedade. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, capítulo 2.2, manipulação à vista, senhas de teatro. Agradeço a sua audiência. Vamos continuando. Não esqueçam de se hidratar, comer folhas verdes, treinar e dormir bem, se possível. Cuidado com o sol nesse calor. Um abraço, paz e bem.